Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Estamos ajustes aí. Glória a Deus. Paz seja convosco. Que a paz seja sobre o seu coração. Que a paz seja sobre a sua vida. Que a paz seja sobre a sua família. Que a paz seja sobre a sua cidade. Que a paz esteja onde você estiver. A paz autêntica que o Senhor Jesus veio para nos dar. Que bom, mais uma vez estamos juntos aqui e o meu coração está alegre e feliz porque Jesus Cristo está mais vivo do que nunca. Nós estamos assistindo um filme, talvez estejamos no meio do filme, mas nós sabemos que a vitória é certa. Nós sabemos que Ele veio e pagou um preço por nós, teríamos que passar por certas situações, mas Ele disse que nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores. Ele não morreu em vão. Ele não morreu em vão. Ele pagou um preço e esse preço foi um preço muito alto e Ele não pagou esse preço para perder tempo. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, meu querido. Tenha bom ânimo, minha querida. Tenha bom ânimo. Nós somos portadores de boas novas. A palavra evangélica quer dizer boas novas, boas notícias. E essa é uma palavra que nós temos para você hoje. Boas novas e boas notícias. Apesar de, às vezes, a palavra nos exortar, nos corrigir, mesmo assim, são palavras de boas novas para nós. E Jesus Cristo está mais vivo do que nunca. O Espírito Santo continua batizando com fogo, continua batizando com poder, continua salvando vidas, pessoas e almas, e Deus tem um propósito em todas as coisas. Talvez você pense: Satanás está feliz, está alegre. Não, ele sabe que o fim se aproxima, e ele sabe que a sentença dele já foi dada. A palavra diz que o inimigo será desfeito com o sopro da boca do Senhor. O Senhor é a fonte suprema de toda autoridade, de todo poder, e a minha vida está na mão dele. A sua vida está nas mãos dele. Quando você lê o profeta Zacarias, a pergunta é: que feridas são essas nas suas mãos? Aquelas feridas são as feridas que ele ganhou na casa dos seus amigos. Ou seja, ele veio a este mundo. Nós somos amigos de Deus por causa de Jesus. Ele tem a marca dos cravos. Ele pagou um preço por mim, por você. Você não foi comprado com prata, nem com ouro, nem com coisas corruptíveis desse mundo, como diz o apóstolo Pedro, mas foi comprado por um bom preço. Foi comprado com o sangue puro, santo e imaculado, que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. E Jesus Cristo, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, e será o mesmo eternamente. Nós vamos viver eternamente. Nós temos o privilégio de termos a vida de Deus em nós. O escritor aos Hebreus diz assim: vocês ainda não resistiram até o sangue. Se nós estamos aqui, é porque muitas pessoas resistiram até o sangue. Muitas pessoas resistiram até o sangue, por quê? Porque eles creram, porque eles confiaram. E quando você lê o livro dos heróis da fé, a Bíblia diz que sem nós, tudo que eles passaram seria inválido. Eles deram a sua vida, porque eles sabiam que um dia nós iríamos ouvir a palavra de Deus. Porque um dia nós iríamos temer ao Senhor, amar ao Senhor, conhecer ao Senhor. Tá? Então nós estamos aqui por causa da palavra de Deus. E eu estava ali, antes da gente ler a palavra aqui, que nós vamos ler hoje Lucas capítulo 13. É importante que você tenha a sua Bíblia na sua casa. É importante que você leia a palavra, porque é nela que você encontra a vida. Quando você está tocando na palavra, você está tocando numa pessoa, no verbo. O verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. O verbo, a palavra. A palavra. O Espírito Santo é uma pessoa. A palavra, Jesus, o verbo, é uma pessoa, e nós aprendemos a nos relacionar. E quando nós aprendemos a nos relacionar, a andar com Deus, então nós vamos conhecer cada dia mais os mistérios, os propósitos e a vontade de Deus para a nossa vida.
Mas preste bastante atenção. Lucas capítulo 13, nós vamos ler a palavra de Deus, mas eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta para mim, uma pergunta para nós. Quanto tempo eu consigo manter essa chama acesa? Por quanto tempo uma brasa que não está no braseiro, ela consegue estar com a chama acesa? Por quanto tempo? Quando o Senhor falou com Moisés, ele deu uma ordem para Moisés. Ele disse assim para Moisés: a chama no altar arderá continuamente. A chama no altar arderá continuamente. Para isso há necessidade de um altar. Para isso há necessidade da lenha. E para isso há a necessidade da chama, do fogo. Isso, altar que é o teu coração. Um dia já recebeu Jesus, que é o sacrifício. E o fogo do Espírito Santo já acendeu essa chama no seu coração. Por quanto tempo nós conseguimos manter essa chama acesa? O mundo sempre vai providenciar e provocar situações para que a sua fé venha a desfalecer, para que a chama do altar venha a ser apagada. Mas nós temos que prestar muita atenção nisso. Olha, e não demora muito tempo não. Por isso é importante a igreja. Por isso é importante a igreja. Quando Moisés subiu ao monte para buscar as tábuas da lei, eu imagino quando ele partiu, aquele povo, nossa, Moisés vai falar com Deus. Nossa, Moisés vai trazer um recado de Deus para nós. Nossa, Moisés. E bastaram 40 dias. 40 dias para que aquele povo voltasse à idolatria. Para que aquele povo se esquecesse das maravilhas. Para aquele povo esquecer do mar que tinha se aberto, para aquele povo esquecer de tudo que Deus havia feito na vida daquelas pessoas. Então, 40 dias foram suficientes. Se você não se cuidar, se você não tiver um tempo de qualidade com Deus, se você não tiver prioridades com as coisas de Deus, sinto muito a dizer para você, assim como para mim mesmo, sinto muito dizer, mas nós vamos fracassar na fé. Tem um pastor que é muito amigo, amado, pastor Denardi, ele diz assim: Walter, o que eu mais temo na minha vida é a ociosidade. É a ociosidade. É não ter envolvimento com as coisas de Deus. É não estar no campo de batalha. Não estar trabalhando para o Senhor. Não estar fazendo a obra do Senhor. A Bíblia diz, e é um dos textos que é um dos capítulos mais tristes da Bíblia, que a gente podia intitular esse título desse capítulo é A Queda de um Príncipe. Foi quando a Bíblia diz que era tempo dos reis saírem à guerra. E Davi ficou na sua casa. E aí nós sabemos o que aconteceu. Davi acordou tarde, Davi olhou pela janela, Davi foi atraído pelos seus olhos, e aí nós sabemos a consequência. Então, querido, preste atenção. Não se afaste da palavra de Deus. Não se afaste do seu tempo de comunhão. Não se afaste das pessoas que te levam perto para Deus, perto de Deus. Ainda que seja por um telefonema, ainda que seja por uma mensagem, ainda que seja por uma brincadeira. Esteja perto das pessoas que estão interessadas nas coisas de Deus. Não se afaste da aliança que você tem com Deus. A Bíblia conta a história de 2 homens que eles eram sacerdotes. E eles tinham responsabilidade de manter a chama do altar acesa. E eles saíram e eles deixaram ali a chama no altar. E eles foram para uma festa e eles bagunçaram. E eles se esqueceram do horário. E a Bíblia diz que de repente eles chegaram ali na casa de Deus e eles olharam para o altar. E eles viram no altar que a chama do altar estava apagada. A Bíblia diz que eles olharam
E eles ficaram preocupados com aquilo. Mas a verdade, a chama não estava apagada. Por trás daquelas brasas, embaixo daquelas brasas, ainda havia chama. E aquela chama era a chama autêntica. Aquela chama que havia vindo do céu para acender o altar. Aquela chama era a mesma chama que andava na coluna de fogo. Aquela chama era a mesma chama que foi vista sobre a cabeça dos apóstolos quando eles foram batizados no Espírito Santo. É a chama autêntica do Espírito Santo. E ela não aparentava. E a Bíblia diz que esses dois homens, eu não tenho certeza se é Nadab e Abiú, e eles então pegaram lá uma tocha e fizeram um fogo. Não é como hoje, você pega um palho de fósforo, você pega um isqueiro. A chama tinha que estar acesa no altar. E a Bíblia diz que eles pegaram um fogo estranho, não era o fogo do céu. E eles pegaram um fogo estranho e eles correram. A Bíblia diz que quando eles chegaram perto do altar, o fogo do altar se levantou, consumiu o fogo falso, o fogo mentiroso, o fogo que não era um fogo autêntico e genuíno de Deus. E eu sei que você já recebeu na sua vida o fogo autêntico do Espírito Santo. Por isso, a própria palavra nos diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. A palavra diz para nós não entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz: não extinguais o Espírito Santo. Então isso é uma possibilidade, querido. É uma possibilidade. A nossa carne, ela é terrível. A nossa carne, você compra um carro e você fica uma semana encerando o carro e você entra para dentro, vou ler a palavra, não, preciso lá passar um pretinho na roda do carro. O nosso coração é enganoso, o mundo, a carnalidade. Abraão, quando ganhou aquela criança, o Senhor precisou chegar para ele e falar assim: Abraão, sacrifica o seu Isaque. Que Abraão se esqueceu de Deus. Mas quando Abraão chega no altar, Deus fala: verdadeiramente eu sei que você teme a Deus. Então, o Senhor Jesus disse, Mateus capítulo 6, verso 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Há muitos correndo atrás das demais coisas. Sabe, nesse tempo nós temos aprendido muitas coisas. Eu estava em Camboriú quando começou tudo isso. E uma das primeiras cidades que foram fechadas foi a cidade de Camboriú. Estávamos lá, às portas de uma convenção, foi cancelada a convenção. Os lugares onde a gente almoçava foram fechados. Se nós não saíssemos logo daquela cidade, nós correríamos risco de ficar presos naquela cidade. As pessoas que vinham de fora não conseguiam entrar naquela cidade. E a cidade estava em alvoroço, as pessoas andando pelas ruas desesperadas. Mas sabe o que me chamou a atenção? Em uma esquina, uma pessoa entregando os folhetos e dizendo assim: vamos orar porque Jesus é a nossa vitória. Vamos orar porque é tempo de colheita. Vamos orar porque o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. E eu estava pensando essa semana, hoje nós pregamos no altar, hoje nós pregamos aqui em live, e você abre os Facebooks, são tantas pregações, mas me pergunto, até quanto tempo a chama do seu coração, do meu coração, vai manter acesa se nós tivermos as possibilidades de tantas outras coisas? Se tivermos oportunidade de tantas outras coisas, por quanto tempo nós vamos disponibilizar o tempo do culto, de comunhão? Esse está sendo o nosso tempo de culto e de comunhão. Existe algo que eu sempre digo para a igreja que se chama psicoautoadaptação. O que é a síndrome da psicoautoadaptação? A psicoautoadaptação é quando nós vamos acostumando com as coisas. Eu me lembro quando eu comprei os bancos da igreja. Eu ficava assim: meu Deus, quando que vai chegar? Quando que vai chegar? Quando que vai chegar? E aí os bancos chegaram. Meu Deus, não tenho nem vontade de pregar, ficava olhando para os bancos e todo mundo interessado. Passa um tempo, ninguém lembra que tem banco na igreja mais. Eu me lembro quando eu queria forrar a igreja. Eu queria forrar a primeira igreja aqui, a segunda lá nós forramos com gesso, e já estava no meu coração uma vez estava passando perto de Araraquara e tinha um shopping onde a abóbora daquele shopping é de gesso e pintura do céu assim. Isso há 10 anos atrás, meu Deus, um dia eu vou fazer uma igreja e o teto vai ser de gesso. Mas antes disso, essa aqui que nós estamos, nós forramos com PVC. E eu me lembro, eu gerava esse PVC.
Eu me lembro, tem um restaurante aqui que nós fomos uma vez almoçar e tinha forrado e eu ficava assim, olhando para cima, PVC, PVC. Guardamos o dinheiro, compramos os metalões, o irmão Alice nos ajudou a soldar os metalões, esperamos, juntamos o dinheiro. Eu me lembro que compramos lá em Hortolândia, subi em cima do caminhão, aluguei o caminhão, fui lá, carregamos o caminhão, chegamos, jogamos o PVC no corredor, depois começamos a parafusar, meu Deus, forramos. Passa um dia, 2 dias, ninguém lembra mais que está forrado. Ninguém lembra mais. As pessoas vão se esquecendo. As coisas vão ficando no esquecimento. E nós precisamos de coisas novas para nos motivar. Puxa vida, olha só, que coisa linda, que roupa bonita, que sapato bonito. E vai ficando no esquecimento. Nós precisamos de coisas novas para nos motivar. Mas o Senhor disse, a chama no altar arderá continuamente. Como está a chama do altar do seu coração? Como está a motivação do seu coração? Se não for pelo Espírito Santo, meu querido, se não for um relacionamento de intimidade com Deus, meu querido, sabe, eu estou disposto. Eu não sei, nós não sabemos. Agora, estamos aí, não deu 40 dias. As primeiras lives, um monte de gente, depois já vai diminuindo, as famílias se unindo para assistir, mas até quando? Mas eu acredito que a palavra de Deus ela não vai parar. Assim como aquele homem estava na esquina daquela cidade, nós somos chamados para pegar a palavra de Deus. Somos chamados para pegar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Se nós temos um salário, se nós hoje temos condição, não sabemos até quando, nós temos condição de termos um salário para pregarmos a palavra de Deus, também houve tempo em que nós pagávamos, e pagamos ainda para pregar a palavra de Deus. Pagamos para pregar a palavra de Deus. Muitas vezes vamos pregar em lugares e chega lá, você gasta o combustível, você gasta o alimento da estrada e você recebe muito obrigado. E a gente volta feliz da vida porque você foi e pregou a palavra de Deus. Sabe, se eu preciso pregar nas esquinas, nós vamos pregar nas esquinas. Se for preciso pregar onde for preciso, nós vamos pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Mas essa é a minha preocupação. A preocupação com o altar do seu coração. A preocupação com o altar do meu coração. A chama do altar do teu coração, como está nesses dias de pandemia? Nesses dias de afrontas, nesses dias de zombaria, nesses dias onde há pessoas famosas dizendo, e aí, cadê os pastores? Aí, cadê aqueles? Isso já acontecia com o salmista. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Isso já acontecia com Jesus. Desce daí, você que andava sobre as águas, desce daí. Mas acontece que passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras não haverão de passar. A palavra do Senhor não vai passar. Um homem chamado Voltaire, esse homem, ele era um homem muito famoso, ele criou muitas coisas, e ele dizia assim, em menos de 100 anos, não haverá um exemplar da palavra de Deus ou da Bíblia Sagrada sobre a face da terra. Voltaire, quando estava à beira da sua morte, ele disse as seguintes palavras, Nazareno, tu vencesses. E a prensa de Voltaire, a prensa dele, foi a prensa que mais imprimiu Bíblias para serem levadas para a cortina de ferro. Deus, ele usa os indoutos para confundir o sábio, os que nada são para confundir aqueles que são. Ele fere, ele sara, ele mata, ele faz viver. Quem se endureceu contra ele e teve paz. A minha glória eu não dou a outrem. Ele dá sim àqueles que têm Jesus. Porque Jesus disse, Pai, manifesta a glória que nós tínhamos junto de Ti. Eu estou aqui para que eles experimentem essa glória que nós tínhamos. Mas a outrem Ele não dá. Não. O homem que fabricou o Titanic disse, esse navio nem Deus afunda. Você sabe o que aconteceu. O homem que foi conhecido como Superman, caiu de um cavalo e morreu tetraplégico. O ex-presidente
Tancredo Neves disse: se os dissidentes do PSL me apoiarem, eu subo a rampa do Planalto e não preciso nem que Deus me ajude. Subiu em um caixão. Nabucodonosor disse: olha o reino que eu consegui. Ficou 3 anos e 6 meses como um animal pastando. Herodes fez um discurso e disseram: oh, é Deus falando. A Bíblia diz que Herodes morreu comido de bichos. Então ele não dá a glória dele ao trem. E a palavra dele vai continuar sendo pregada. A palavra dele continuará sendo anunciada. O evangelho de Jesus Cristo continuará sendo pregado, porque ele não derramou o seu sangue em vão. Ai daqueles que se levantam. Ai daqueles que se levantam contra aqueles que com pureza e integridade de coração pregam a palavra de Deus. Então, até quando eu vou priorizar? Até quando eu vou priorizar os cultos? Será que os cultos pela internet também não vão passar pela síndrome da psicoautoadaptação? Será que daqui a pouco já não vão ser, não, para que cultuar? Para que ler a palavra? Para quê? Por isso é importante a igreja. Nós somos pessoas criadas para vivermos em coletividade. Nós não fomos criados para estar sozinhos. Agora fique imaginando, você não pode pegar na mão do seu irmão. Você não pode saudar com ósculo santo, como a palavra de Deus nos ensina a saudar com ósculo santo. Será que a vida do ser humano vai ser somente uma vida política, para desfrutar somente dos seus dias sobre a face da terra, sem sentido nenhum de vida, sem sentido de comunhão, de alegria, de paz? Agora até mesmo o relacionamento entre um casal está sendo ceifado. E muitas vezes nós não entendemos o agir de Satanás. Mas eu não temo isso. Porque como eu disse a você, a alegria da salvação ninguém pode tirar de mim. A alegria da salvação ninguém pode tirar de nós. E nós estamos assistindo um filme, mas o final dele nós já sabemos. O final dele já está escrito. Essa semana eu tenho postado ao vencedor. São as palavras que o Senhor disse para João. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Eu não posso me dirigir a você de uma outra maneira. Se você está estribado somente em coisas desse mundo, você não é mais do que vencedor, como diz a palavra de Deus. Veja como a igreja é importante. Veja, como disse a pastora, os jovens aos sábados se reuniam. Será que hoje eles estão se reunindo aos sábados para assistir e para ouvir a palavra de Deus? Estão. Para comer uma pizza, estão para fazer alguma coisa, estão. Mas será que estão conectados? Será que é a prioridade? Será que tem trazido lenha para o altar, para a chama permanecer acesa? Ou será que teremos que estar no centro da vontade de Deus via baleia? Via baleia. Olha, é muito importante. Nós mantemos a chama do altar acesa. Em uma das palavras do livro de Apocalipse, o Senhor diz assim: porque és morno, não és quente e nem és frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Alguém aqui já chegou a vomitar? Sabe qual é a sensação? Que algo estragado. Você já bebeu água morna? Você já experimentou o que é ser uma pessoa fria? Você experimentou? Se for fria totalmente, não vai nem incomodar a Deus. Mas o Senhor disse: porque és morno, não és frio, nem quente, estou a ponto de vomitar-te da tua boca. Eu não programei falar nada disso, mas nós temos buscado estar na presença de Deus e na presença do Espírito Santo. E uma coisa eu sei, estava pensando hoje à tarde, a palavra tem que ser pregada. Será que vai ser tempo dos loucos começarem a pregar pelas praças? Será que vai ser tempo das pessoas terem que levar os folhetos aos cemitérios? Será que vai ser tempo? O importante é que a palavra de Deus há de ser pregada. Mas veja como é importante a igreja. E o texto que eu quero ler com você hoje é um texto que está em Lucas capítulo 13, a partir do verso número 1.
Diz assim a palavra de Deus: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Pai, a tua palavra, fala comigo, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Quero ser breve, e o tema dessa palavra é: você também é culpado. Eu não gosto muito desse termo, como pastor, eu prefiro usar o termo: nós também somos culpados. Mas talvez essa palavra, você também é culpado, chame um pouquinho mais a sua atenção. E Lucas capítulo 13 aqui é um texto que passa um pouco desapercebido. Somente nesse evangelho nós vamos encontrar essa história, a história de uma tragédia nos dias de Jesus. É uma história em uma cidade onde há um acidente, cai uma torre, 18 pessoas morrem. E eram galileus, pessoas simples, trabalhadores, talvez escravos trazidos ali por Herodes para trabalhar nessa obra. E ali naquele tempo já também tinha Globo News, Band, Record News, e a notícia espalhou por todos os lados e as pessoas começaram a procurar alguns culpados. E Jesus estava vindo aqui de uma trajetória de exortação. Se você ler o capítulo de número 12, ou um pouquinho no final do capítulo 11, você vai ver que Jesus está trazendo ali um tempo de exortação. Ele fala: olha, vocês estão pedindo um sinal, não vai ser dado outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. E Jesus começa a cautelar do fermento dos fariseus. Olha, o que vocês estão fazendo escondido, vai ser revelado tudo. Jesus está sendo duro com aquelas pessoas. Ele conta a parábola do servo vigilante, o servo que vacilou e o Senhor voltou e ele foi repreendido e ele ficou. Jesus está falando sobre a solicitude da vida, reprova a avareza, e ele está ali falando, e de repente chega algumas pessoas e falam assim: espera aí, Senhor, olha, e aqueles homens que a torre caiu e morreram? Diz, olhando para aqueles homens que estavam ali indagando e perguntando, Jesus disse essa seguinte palavra: vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês? Vocês acham que esses homens eram mais pecadores do que nós? Olha, se vocês não se arrependerem, de igual modo perecereis. De igual modo perecereis. E o arrependimento, queridos, é algo que é um fator principal da nossa conversão. É muito importante. E o verdadeiro arrependimento, a verdadeira conversão vem do verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, queridos, ele só pode acontecer através de duas coisas: de ouvirmos a palavra de Deus e do Espírito Santo nos convencer. O Espírito Santo não nos acusa. O acusador é uma outra pessoa. O Espírito Santo, ele é o consolador. Mas o Espírito Santo, ele mostra para nós. Ele mostra para nós. E aqui, como é difícil uma pessoa que é cheia de si mesmo, ela se converter ao Senhor. Como é difícil uma pessoa que aprendeu que a caridade salva. Ela acha que dar cesta básica, ela acha que fazer caridade, ela acha que ser boa para as pessoas, ela vai alcançar a salvação através disso. Mas não é através disso a salvação. A salvação só existe através de um caminho. A salvação só existe através de um nome. A salvação só existe através de uma pessoa. Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador.
Pedro disse em Atos 4,12, em cima dessa terra, só um nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, o nome de Jesus. Paulo escreveu a Timóteo, só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo feito homem. O próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. O escritor aos Hebreus diz que há um novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, que nos leva ao Pai. Toda a Bíblia nos mostra o caminho do sangue. O cordeiro que foi sacrificado no Éden. A fita escarlata que foi amarrada na casa de Agar. Agar não, de Raabe. E toda a Bíblia nos mostra um caminho de sangue. E somente alguém poderia derramar o sangue. Teria que ser o cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Por isso, Jesus, somente através dele, nós alcançamos a salvação. Mas o arrependimento, ele é um ato ocorrido inicialmente, em sua consequência, pela presença do Espírito Santo. Pela presença do Espírito Santo, que convence. O Senhor Jesus disse, eu vou, porque se eu não for, ele não virá. Mas se eu for, o Espírito Santo virá e ele vai convencer vocês. Convencer vocês da justiça, do juízo e do pecado. Da justiça, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Do pecado, porque não crê em mim. Então, o Espírito Santo tem que convencer você. Se nós trouxermos uma pessoa na igreja, como sempre diz o pastor Adolfo, e amarrar essa pessoa na cadeira, ela vai pulando, vai pulando, vai pulando, e nós perdemos uma cadeira. Mas quando o Espírito Santo faz a obra que o Espírito Santo faz, através do sangue de Jesus na nossa vida, nós temos nosso nome escrito no livro da vida, e o Senhor vai nos confessar diante do Pai, diante daquele que nos salvou. Outra história que o pastor sempre contava, que você pega uma porquinha, uma leitoinha ou um porquinho, e você tira esse porquinho lá do meio do chiqueiro, lá no meio do barro, e você leva esse porquinho lá para dentro de casa, e você lava ele com um sabonete Febo, ou com um sabonete Lux, ou com um Palmolive, o sabonete das estrelas, como diz o pastor Adolfo. Aí você passa um perfume, Cachemire Bouquet, nesse porquinho, você bota um lacinho de fita nesse porquinho, e você coloca ele do seu lado, e você vira os olhos. Sabe onde você vai encontrar esse porquinho? Lá, se espojando e rolando na lama novamente. É a natureza dele. Assim é a minha natureza pecadora. É assim a sua natureza pecadora. Se não for a misericórdia do Senhor, meus queridos, nós nunca poderíamos olhar, contemplar a face do Pai, e nunca poderíamos ser templo do Espírito Santo. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas para isso nós precisamos ser convencidos, e a Bíblia diz, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. E nesse momento que você está ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo está fazendo uma obra. Nesses 35 anos servindo ao Senhor, quantas conversões eu pude assistir, e quantas tem a conversão, né? E tenho convencido. Aquele que se convence, que chega, porque eu vou fazer, porque eu vou falar, porque eu vou ser isso, porque eu sou aquilo. Você fica até pequeno, de tanto que a pessoa vai ser e vai fazer diante de você. Mas você vê que é só palavras. Foi assim com Pedro. Senhor, eu vou com o Senhor. Eu não vou. Jesus falou, Pedro, quando você se converter, Pedro, você vai ensinar. Senhor, mas eu deixei tudo. Sabe, a conversão é algo que é lá dentro de nós. É uma obra do Espírito Santo. Eu estava escrevendo essa palavra, eu estava me lembrando de duas coisas. Sabe, os mais antigos, né? Eu, 58 anos, e a gente apanhava do pai. Apanhava de reio, apanhava de cordão de ferro de passar roupa, apanhava de varinha, e apanhava mesmo. E essa era a primeira vara da infância, e o juiz era o pai e a mãe. E essa era a vara que funcionava. Hoje,
Qualquer coisinha vai para a vara disso, vara daquilo, mas a vara que a palavra nos ensina, e a gente é perigoso até ser processado por estar falando uma coisa dessa. Essa vara hoje não se usa mais, mas a primeira vara da infância levantou uma geração de pessoas de hombridade, trabalhadores. A gente escutava o nome de vagabundo, escutava e apanhava mesmo. E os nossos pais foi pior ainda, porque o meu avô, os meus avós não tinham. A cultura deles era trabalhar de sol a sol. A alegria deles era o dia comprido, não era que nem os dias de agora. Agora é dia curto, começa a escurecer cedo. É levantar de madrugada, repousar tarde, como fala, e tinha que trabalhar, tinha que produzir. E eu algumas vezes, não muitas, mas eu apanhei do meu pai. Eu cheguei a apanhar de ponta de cana em cima de um caminhão. Olha por que eu apanhei. Tinha 2 caras que não se davam. Um chamava Alagoano e outro João Paulo. E os 2 eram meio trash. E aí, naquele dia em cima do caminhão, naquele tempo não tinha toldo, não tinha nada. Mesmo o caminhão que carregava a cana, levava a gente. A gente ia balançando a perna para fora. O João Paulo jogou uma pedrinha e acertou no Alagoano. E o Alagoano falou assim, quem foi? Eu falei, foi o João Paulo. E os 2 começaram a brigar. Enquanto os 2 se batiam lá, eu apanhava de ponta de cana. Porque eu fui me meter. E eu acho que eu fui que mais saí machucado. Os 2 rolando, apartaram a briga, mas o meu pai socou as pontas de cana na minha retaguarda, na minha perna. Eu me lembro outra vez que eu matei aula. E o meu pai, ele era verdureiro, ele fazia a freguesia nas fazendas, na cidade de Capirua. E uma amiga minha, quando a professora entregou o livro, eu tinha ido no cinema. E aí ela falou, amanhã o seu Cido vai passar lá na minha casa, eu levo o livro do Walter. E o meu pai chegou lá e a Eliana, com toda boa vontade, entregou o livro. E meu pai chegou em casa, e aí como é que foi a aula ontem? Eu falei, foi 10. Ele falou, 10, é? Onde você estava, menino? Nesse dia eu apanhei de bico de sapatão. Bicuda de sapatão. Eu nunca esqueci dessas 2 surras. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Isso não doía nada. Mas sabe o que doía? Quando eu chegava em casa, minha mãe começava a falar, Walter, por que você faz isso? Walter, por que você não muda de vida? Walter, por que você estava no bar até agora? Walter, por que você foi jogar? Walter, porque isso me moía. Isso me matava. Isso me arrebentava. E a Bíblia diz que o pai trata com a palavra. E o bastardo, ele trata com a vara. E a palavra de Deus é aquilo que nos mói. E um dia eu entrei na casa de Deus e o pastor estava pregando essa palavra. E ele estava dizendo assim, você acha que esses homens que morreram são mais pecadores do que você? Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, você acha que essas pessoas que estão passando por essa situação são piores do que você? E Jesus foi bem claro, dizendo assim, de igual modo, se vocês não se arrependerem, da mesma maneira vocês vão perecer. E as lágrimas vinham aos olhos, e o constrangimento vinha ao coração, e o Espírito Santo falava na nossa alma, e a gente esmurrava-se a si mesmo, e quebrantado e arrebentado, a gente ia para o altar, em lágrimas, e dizia, Senhor Jesus, eu sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu consolo, eu preciso do seu cuidado, eu preciso do seu entusiasmo. Na verdade, eu preciso do Espírito Santo, porque sem o Senhor eu não sou nada nesta vida. Então, o Senhor Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, aquilo que eu estou dizendo para mim, dizendo para você hoje. Nós precisamos de Jesus. O pecado é uma nódoa que não sai com varsol, que não sai com thinner, que não sai com homo, que não sai com bombril, que não sai com ácido. O pecado é uma nódoa que nos faz separação de Deus e só pode ser removida
pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. E essas duas funções do Espírito Santo, através da palavra de Deus, o Espírito Santo derrete o nosso coração. E aqui, olha, em Romanos, no capítulo de número 10, verso número 9, Romanos, capítulo 10, verso número 9, o apóstolo Paulo nos ensina como acontece a conversão, como acontece a salvação. E para que a salvação aconteça, para que a conversão aconteça, para que a alegria da salvação se manifeste na sua vida, para que você saiba que o final dessa história é final de vitória. Todos passaram. Esses homens da torre passaram, morreram. Davi passou. As pessoas passaram. Às vezes eu pergunto, puxa, Jesus ressuscitou Lázaro, por que ele não ressuscitou João Batista? Porque não era hora, não era tempo. Mais tarde Lázaro morreu também. Mas o único que morreu e ressuscitou foi Jesus, e só através dele nós podemos ter a vida eterna. Por isso, meu querido, tenha paz no seu coração. Hoje eu fui ao banco e você vê o desespero das pessoas. Não estão com medo do vírus, estão com medo da morte. Estão com medo da morte. Jesus disse assim, da mesma maneira, todos vocês vão morrer. Mas há uma possibilidade, uma oportunidade para vocês. Há uma oportunidade para vocês, o arrependimento, a salvação, a alegria do Espírito Santo, o cuidado de Deus, que não vai adiantar um milésimo de segundo, vai estar no tempo certo. Eu vou viver exatamente quantos dias que o Senhor permitir que eu viva sobre a face da terra. Meu pai faz 89 agora, dia 17. Quando ele fez 85, eu falei, nossa pai, 85, ele olhou para mim e disse assim, mais 15 eu faço 100. Ele está fazendo 89 com plena saúde. Minha mãe com 83 anos, dirige, saem, andam, estão felizes, compraram um carro novo. A mãe disse, eu estou com vontade de andar de carro. Eu ponho a máscara, eu, o Cido, e nós vai no mercado. E nós vai lá na beira do rio. E nós... Alegria de viver, paz do coração, salvação, Jesus Cristo, o Espírito Santo agindo na nossa vida. O Senhor Jesus disse, não fique ansioso pelo dia de amanhã. Mas aqui em Romanos, capítulo de número 10, verso 9, o apóstolo Paulo diz assim, se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque a salvação é essa: crer com o coração e confessar com a boca. Que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a palavra, como diz aqui, portanto, a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Não seja confundido, não deixe a sua mente se confundir. Não deixe a sua mente se confundir. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por isso nós pregamos a palavra. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso nós temos que pregar. Romanos nos diz assim, como porém invocarão aqueles em quem não creram? Como vão crer em Jesus se nós não testemunharmos que Jesus está vivo? Que a palavra transforma, que o Espírito Santo continua batizando. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Se você não pregar, se você não falar, se a palavra não for anunciada, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito lá em Isaías 52:7, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Seja um anunciador de coisas boas. Anuncie que Jesus Cristo é a nossa vitória.
Anuncie que Jesus Cristo continua sendo o mesmo. Anuncie que Jesus Cristo continua sendo o médico. Há tantos testemunhos de cura. Há tantos testemunhos de libertação. Há tantos testemunhos de maravilhas e sinais e prodígios. Por isso, mantenha a chama do altar acesa. Por isso, tenha relacionamento com o Espírito Santo. Tenha relacionamento com Jesus. Tenha relacionamento com a igreja, com o corpo de Cristo. Tenha relacionamento. Ame o Senhor. Isso é obra do Espírito Santo na nossa vida. Você que está ouvindo a palavra, talvez pela primeira vez hoje, a oportunidade é para todos. Você também é culpado. Talvez você se ache bom, especial, melhor. Sabe, muitas pessoas que não são salvas são aquelas pessoas que falam: eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não tenho vícios, eu faço a minha obrigação. Olha, a Bíblia diz que um homem chamado Nicodemos, ele era um doutor da lei, cumpridor da lei. Ele foi daqueles que mais tarde não votou contra a crucificação de Jesus. Ele foi um dos que mais tarde, ele se juntou com José de Arimateia e compraram um campo, pediram o corpo de Jesus. Ele se tornou um discípulo de Jesus. Mas quando ele procurou Jesus, ele tinha todas as qualidades de um doutor da lei. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: se você não nascer de novo, você não vai conhecer o reino de Deus. Você não tem parte com o reino de Deus. E eu sei que isso é possível. Nesses 35 anos, quantos nascimentos eu não assisti? Quantos? Amigos que eu via lendo aquela bibliazinha pequenina, começaram a ler no trabalho comigo e se converteram. Um setor todo da usina se converteu. Setor da instrumentação. Olha, o Rina, o Gilmar, o Buquinho e tantos outros. Porque estavam examinando a Escritura. E o Espírito Santo fez uma obra na vida daquelas pessoas. Ouse tocar na palavra. Ouse examinar a palavra. E deixe o Espírito Santo fazer uma obra na sua vida. A palavra é o verbo. Jesus é a palavra. Um dia Jesus entrou na casa de Zaqueu e não disse uma palavra. A convicção começou a vir sobre Zaqueu. E Zaqueu começou a rasgar o coração. E Jesus disse: hoje a salvação chegou nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. A salvação está chegando na sua casa. A salvação está chegando na sua casa. A salvação está na tua vida. Mantenha, preserve-a. Preserve a chama no altar do seu coração, em nome do Senhor Jesus. Você também é culpado. Nós somos culpados. Nós não podíamos pagar o preço, mas um cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo pagou o preço por mim, por você e por nós. Esse mesmo cordeiro que deu a vida por nós enviou o Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo começou ali em Atos, onde as pessoas iam e o coração deles ficava compungido. Eu tinha um amigo, muito tempo não vejo, Leandro. Leandro ele mora em Santa Gertrudes, pessoa muito querida. Ele fazia parte do movimento carismático. E às vezes nós ficávamos tempo conversando da palavra. E quando estávamos conversando, ele ficava com a mão assim no coração. Ficava com a mão no coração. E aí, eu perguntava: por que você fica com a mão assim? Ele falava assim: porque quando nós falamos a palavra, meu coração fica compungido. Eu quero que essa palavra entre no meu coração. Que ela não saia mais do meu coração. E assim aconteceu. Quando Pedro disse para aqueles homens que eles tinham que se arrepender, a Bíblia diz que o coração deles se derreteram. 3.000 almas, 5.000 almas se renderam ao Senhor. Se renda ao Senhor hoje. Eu não sei quem está ouvindo essa palavra. Eu não sei se um mendigo está ouvindo. Eu não sei se um empresário está ouvindo. Eu não sei quem está ouvindo esta palavra. Nós não sabemos. Nós sabemos que ela pode estar chegando do outro lado do mundo.
Nós temos amigos lá em Newcastle, no norte da Inglaterra, o Marcos e a Annie. Ah, meu Deus, como eu os amo. Temos o Mark na Austrália. Semana vi uma pregação dele, ele interpretando lá, esse é o coronavírus, muito louco. Temos um outro amigo na Alemanha, a unção vinha sobre ele, fazia, assim, tamanha, onde eles estavam, pessoas do outro lado, pessoas que estão aqui pertinhas de nós, que estão ouvindo essa palavra, e ela continua tendo o mesmo poder, trazendo a alegria do Espírito Santo, mas talvez você esteja ouvindo pela primeira vez. Abra o teu coração. Receba Jesus no teu coração como o único, verdadeiro e suficiente Salvador da sua vida. Deixe o Espírito Santo fazer uma obra de redenção no seu coração. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar. Eu quero orar nessa noite, encerrando este culto, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus. Eu quero que essa palavra encontre no seu coração uma guarida. Que essa palavra encontre no seu coração um lugar para produzir vida em abundância, em nome do Senhor Jesus. Quero orar nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui nomes, pedidos de oração, famílias que estão aqui, nomes de pessoas e famílias, só, baixinho só, tá? Se você quiser, violão também, tá? Nós estamos em comunhão agora. Não sei quantas pessoas estão assistindo nesse momento, mas eu quero orar com você nesse momento. Põe a mão no teu coração, onde você estiver, meu querido. Põe a mão no teu coração, onde você estiver. Senhor Jesus, certa feita uma mãe desesperada te procurou. E disse, Senhor, minha filha está lá em casa endemoniada. A Bíblia diz que Jesus estava andando ali, na região de Tiro, de Sidom, estava longe da sua pátria. E o Senhor Jesus, naquele momento, vendo a fé daquela mulher, a ousadia daquela mulher, ele disse, vai, que a tua filha já está liberta. E assim aconteceu. Outra feita, a Bíblia diz que um centurião foi procurar Jesus e disse, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre lá na minha casa. Mas o Senhor disser uma palavra que o meu servo será curado lá em casa. E assim aconteceu. Olha, não há limites, não há distância para o agir de Deus. Mas o lugar mais perto que Deus quer estar é no teu coração. É o altar do teu coração. Se você ainda não recebeu Jesus, que você o receba hoje, nessa noite. Que você diga, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego os meus anseios a Ti. Eu entrego os meus temores a Ti. Eu entrego as minhas necessidades a Ti. Porque Jesus é médico. Jesus é advogado. Jesus é o Senhor. Ele pode todas as coisas. E aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Por isso, Pai, nesse momento eu me uno em fé com essa família de fé, com essas pessoas, ó Pai, que se disponibilizaram a ter esse tempo ouvindo a Tua palavra, que disponibilizaram para ser, Senhor, tocadas pelo Teu Espírito Santo, Pai, impactadas pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai. E a Tua palavra traz cura nesse momento, Tua palavra traz libertação nesse momento, Tua palavra traz paz nesse momento. Se houver algum demônio agindo, impedindo, amarrando, atrapalhando ou arrastando esta pessoa para longe dos caminhos do Senhor, eu te repreendo, espírito enganador, em nome de Jesus. Você que tem iludido essa pessoa e afastado ela dos caminhos, eu te repreendo, em nome de Jesus.
que toda carnalidade também seja colocada na cruz do Calvário, Pai, e crucificada com Cristo na cruz do Calvário. Que os nossos olhos se abram, que haja temor no nosso coração e venhamos buscar a Tua face, Pai. Pai, que haja cura nesse momento, que haja cura nesse ambiente onde está chegando esta palavra, que haja cura, Pai, nesse momento na vida desses nomes, essas pessoas, essas famílias que estão aqui, as quais nós estamos intercedendo agora, Pai. Os milagres mais variados vão se manifestar nessas vidas agora. Abençoa, Pai, o Maico, o amigo do Rogério que sofreu um acidente. Alcance esta vida, Pai, operando um milagre agora. Abençoa, Pai, o Ivair Carmo, José Braço Ferreira, família Garcia Lemes, Joás e família, família Campeão, família Lucindo, Maria Jimenez. Ó Deus, abençoa agora a mãe da Marcinha, em nome do Senhor Jesus. Alcance e toca na vida da Milena, que está lá no hospital, passou pela cirurgia, Pai, em nome de Jesus. Toca na sua casa, toca, Senhor, na vida da sua mamãe, na vida do Marcelo Maroni, oh Deus, na vida da Adriana Maria, na vida do Moisés, família Ferreira, oh meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é advogado de todas as coisas, causas insolúveis, ó Pai. Ó Pai, família Vaz de Lima, ó Deus, abençoa a Edna, Donizete, Daír Zelinda, Pai, que está passando pela cirurgia, em Espírito Santo. Ó meu Deus, oração por causa da justiça. Ó Espírito Santo, juiz e advogado. Alcança a família Garcia Lemes e abençoa em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Neste momento, abençoa cada pai de família, abençoa o Espírito Santo, com o toque da Tua graça, da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, diga Senhor Jesus, te peço agora, perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Me inclua, Senhor, inclua a minha vida, a minha família nos Teus planos, porque eu sei que eles são maiores dos que os meus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu querido, graças a Deus. Que o Espírito Santo renove as suas forças. Que você seja um apanhador de lenha, que o altar do seu coração possa sempre manifestar o fogo do Espírito Santo em nome de Jesus. É tempo de pregar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu vou encerrar, quero orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, aqueles que têm sido fiel. Muitos, que se nós dependêssemos de muitos, nós não estaríamos nem aqui pregando a palavra. Mas sempre tem aqueles que amam o reino, que investem no reino, que têm prazer em servir a Deus, são fiéis a Deus. Como dizia Davi, nós só te damos aquilo que recebemos de ti. Nós sabemos que o que nós temos vem da mão do Senhor, vem da mão de Deus. E se nós não devolvermos a Ele, como diz o Senhor Jesus, você que granjeou tesouros desse mundo e não granjeou tesouros no céu, e agora? Nós possamos ser cidadão do céu e da terra. Se você deseja abençoar essa obra, é só você acessar euamo.eqcvzão.com.br, tá? Nós temos trabalhado mais ainda nesses dias. Mais ainda nesses dias. Mas vale a pena, porque o nosso patrão, ele é muito rico. Ele é muito rico. E vale a pena servi-lo. Vale a pena amá-lo. Vale a pena consagrar tudo que nós temos. Sabe, o apóstolo Paulo diz assim: se as primícias são santas, toda a massa o é. Se você pegar um fermento estragado, o pão não vai crescer, a massa vai azedar, mas se aquele fermento for consagrado, tudo vai ser abençoado.
Então, a nossa colheita depende da nossa semente. Por isso eu quero nesse momento, no nome de Jesus, Pai, abençoar cada dizimista, abençoar cada ofertante, abençoar cada mantenedor da tua obra sobre a face da terra. Em nome de Jesus, cada simpatizante, Pai, que as mais ricas bênçãos do céu e da terra sejam sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você acessar euamo.iqcvisão.com.br, vai abrir uma tela onde você vai ter a opção de ofertar através desse canal. Amém? Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, sobre todo o povo de Deus parado sobre a terra. Deus te abençoe. Uma ótima noite para você. Um ótimo final de semana. Domingo temos a nossa escola bíblica. Vai ser passado os links. Você que deseja, a pastora vai estar passando. Tá? No nome de Jesus. E o nosso culto da família domingo à noite. Amanhã culto da mocidade. Deus abençoe em Cristo Jesus. Guarde essa palavra no teu coração.